Olá, seja bem-vindo. Nesta edição, a gente entrevista o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva. Veja ainda, diretoria do Fórum Clóvis Bevilacqua adota sistema de gestão profissionalizada nos últimos 2 anos. Escola Superior da Magistratura do Ceará intensifica trabalho de interiorização e novos oficiais de justiça recebem treinamento. O Fórum Clóvis Bevilacqua adotou ações para otimizar o trabalho, capacitação em gestão judicial, gerenciamento de metas, controle de produtividade e planejamento são alguns pontos de destaque. A nova dinâmica de trabalho da diretoria e das demais unidades administrativas do Fórum foi o diferencial para a conquista do Prêmio Ceará Gestão Pública. Entre as medidas estão a capacitação dos diretores de secretaria na área de gestão judicial, padronização das rotinas e o banco de informações gerenciais. A diretoria do Fórum, que tem à frente o juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues, também investiu na qualidade de vida dos servidores. Palestras e outras ações educativas mostram como prevenir doenças e adotar hábitos saudáveis. Na área da responsabilidade socioambiental, o Fórum desenvolve medidas para a proteção do meio ambiente e incentivo à solidariedade. Foram instaladas lixeiras de coleta seletiva e o material reciclável é doado para a Associação dos Agentes Ambientais Rosa Virgínia, em Fortaleza. Ocorrem ainda campanhas de doação de sangue. Desde março de 2014, ficou mais simples e rápido saber como utilizar os serviços oferecidos pelo Fórum Clóvis Bevilacqua. A instituição aderiu ao site Acesso Cidadão, ferramenta de consulta via internet. Nos últimos 2 anos, houve ainda avanço na instalação do processo eletrônico e mudanças nos setores de protocolo e de distribuição. A medida permitiu maior eficiência. Outra melhoria significativa foi a Secretaria Única das Varas da Fazenda Pública, criada em 7 de janeiro de 2014. O setor realiza execução de despachos, decisões e sentenças, entre outras atividades. Com isso, as varas passaram a exercer somente o trabalho de produção jurídica. As mudanças na forma de gerir foram determinantes para que a diretoria e as demais unidades administrativas do Fórum Clóvis Bevilacqua conquistassem o primeiro lugar no Prêmio Ceará Gestão Pública 2014, nível 250 pontos. A solenidade ocorreu no dia 8 de dezembro, na Assembleia Legislativa do Ceará. Na administração do Fórum, o juiz Luciano Lima Rodrigues conta com o apoio da equipe de juízes auxiliares, formada pelos magistrados Andréia Mendes Bezerra Delfino, coordenadora das varas da Fazenda Pública, de recuperação de empresas e falências, de registros públicos e de execução fiscal e de crimes contra a ordem tributária, José Maria dos Santos Sales, coordenador das varas cíveis, de família e de sucessões, além de superintendente da coordenadoria de mandados, Rosilene Ferreira Tabosa Facundo, que coordena as varas criminais, de delitos do tráfico, de execução penal, de penas alternativas, do juízo militar, do júri de trânsito, Alda Maria Holanda Leite, que está à frente da coordenação das varas da infância e da juventude, e Josiana Cavalcante Serpa, coordenadora dos juizados especiais cíveis e criminais, Eli Gonçalves Júnior, que coordena o grupo de auxílio para a redução do congestionamento de processos judiciais, Natália Almino Gondim, coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo, à frente do setor de distribuição, e Sérgio Luiz Arruda Parente, juiz ouvidor. O secretário executivo da diretoria do Fórum é o Wilton Bessa. A interiorização das atividades esteve entre as principais ações da ESMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará. Com a finalidade de ampliar a oferta de cursos e palestras, a ESMEC implantou polos de aprendizagem nas comarcas de Crato, Iguatu, Sobral e Crateús. Os núcleos foram criados em 2014 por meio de portaria assinada pelo diretor da escola, desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo. O juiz Antônio Carlos Pinheiro Klein Filho é o coordenador. O objetivo dessa política, ou seja, da criação dos polos, é democratizar, é facilitar o acesso, não é, aos cursos ofertados pela escola, né, em face da importância do aperfeiçoamento permanente e da formação continuada de magistrados e servidores, não é, sem prejuízo da prestação jurisdicional e também da prestação do que se refere à questão administrativa, evitando assim deslocamentos desnecessários.
Também em 2014, teve a conclusão do 4º curso de formação de juízes substitutos. Realizada entre agosto de 2013 e junho de 2014, a capacitação bateu recorde de duração e de alunos. Participaram 45 juízes, capacitados em 480 horas-aula, o dobro da carga horária de cursos anteriores. Entre as novidades na grade curricular, se destacou a avaliação da prática judicial por 7 juízes formadores. Outra ação realizada na atual gestão da ESMEC foi o credenciamento da escola no Conselho Estadual de Educação para a oferta de cursos de pós-graduação até o fim de 2017. O biênio 2013-2015 foi marcado ainda pela oferta de cursos de curta duração, como Direito Imobiliário, Mandado de Segurança, Direito de Família, Mediação e Conciliação, Administração Judiciária e o novo Código de Processo Civil. Eu quero, inclusive, frisar aqui que a capacitação permanente de magistrados é um direito do jurisdicionado, né, e da sociedade em geral, né, assegurado pelo Código de Ética da Magistratura Nacional, no seu artigo 29, aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, certo? E com relação ao que foi feito na escola, na minha gestão, né, eu apenas diria que apenas com relação a magistrados, não estou nem incluindo aí os servidores, de segundo semestre, né, 2013, né, e primeiro semestre de 2014, ocorreram 1.184 inscrições de magistrados, né, para 49 cursos ofertados. Além dos cursos, ocorreram palestras e seminários com nomes expressivos das áreas do direito e da cultura. Entre os principais eventos promovidos no biênio estão o 5º Encontro da Magistratura, do Ministério Público e da Defensoria para a área da Infância e Juventude, o 2º Seminário de Direitos da Mulher e o Seminário Adoção, a Única Opção, em parceria com o jornal O Estado. A seguir, a gente conversa com o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva. Os 45 novos oficiais de justiça participaram de curso na sede do tribunal, em Fortaleza. Eles foram aprovados no concurso realizado em 2014. O objetivo foi apresentar aos novos profissionais como é a rotina de trabalho. Este oficial de justiça tomou posse na comarca de Jijoca de Jericoacoara, no interior do Ceará. Apesar do vasto conhecimento teórico adquirido em anos de estudo, ele diz que as dicas de profissionais experientes foram fundamentais. Nós sabemos que a profissão de um oficial de justiça é uma profissão um tanto arriscada, um tanto peculiar. Nós trabalhamos na rua, nós estamos diretamente em contato com a população, com o jurisdicionado, não é? Então, certamente, nós precisamos ter contato com a prática, através dos colegas que já exercem a profissão há mais tempo. Foram faladas coisas práticas sobre a abordagem das pessoas a serem intimadas, a serem citadas. Foram faladas questões práticas também sobre penhora, sobre muitos assuntos pontuais. Sem dúvida, muito satisfatório. É muito importante a gente conhecer a prática antes de efetivamente começar a trabalhar. Empossada no dia 9 de janeiro de 2015, Carla Barreto já realizou algumas diligências na comarca de Beberibe, distante 83 quilômetros de Fortaleza. Ela conta que, na prática, tudo tem sido bem diferente do que aprendeu nos livros. É uma pretensão minha um dia ir para os bancos de academia e tudo mais, e é algo que para mim é uma realização de vivenciar e poder contar com calma, porque infelizmente acho que alguns professores, por viver a academia, não têm essa troca com a realidade. Eu acho que é muito importante para mesclar a teoria com a prática. Então é outra coisa e ao mesmo tempo é interessante você ver aquilo ali, aquele papel concreto, aquela ordem sendo cumprida, e aí você faz o casamento da teoria com a prática de forma perfeita. O curso, que teve duração de 20 horas aula, foi promovido pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará. Os novos oficiais foram nomeados pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido, no dia 8 de janeiro de 2015. Nós estamos apresentando para eles o dia a dia do oficial de justiça, como ele se portar perante o jurisdicionado, e essa formação que a gente está antecipando serve justamente para que ele possa ir para a rua
cumprir os mandados judiciais de forma mais sólida, de forma mais tendo conhecimento de causa. De todos os cargos do Poder Judiciário, o oficialato ele proporciona uma vivência de rua, com diversidade de pessoas, diligências de todas as ordens. Por mais alertas que a gente tem, a gente está fadado a cometer um ou outro deslize que só a prática ensina. Mas realmente o curso dá esse alerta para que a gente pise com cuidado e realmente faz a diferença. Aqui no estúdio eu recebo o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva. Seja bem-vindo. Obrigado. Desembargador, quais as atribuições do vice-presidente do Tribunal de Justiça do Ceará? O vice-presidente tem umas atribuições, além daquelas básicas de substituição do presidente, de representação do presidente. Nos seus impedimentos, nas suas ausências, tem também a modificação que adveio de uma resolução do tribunal para fazer o compartilhamento, juntamente com o presidente, da admissão dos recursos especiais e recursos extraordinários. Como o senhor disse, entre as funções do vice-presidente do Tribunal de Justiça está a admissibilidade de recursos para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Como tem sido esse trabalho no TJCE? Esse trabalho atualmente, pelo menos nesta gestão, tem sido muito gratificante porque eu estou contando com uma equipe de auxiliares muito competente, muito estudiosa e com um juiz auxiliar muito inteligente e estudioso e faz o estudo de cada um desses recursos com muito critério. Então tem sido uma atividade para nós, de certa maneira, fácil. E é um volume muito grande de recursos que chega? Muitos recursos. A quantidade, a cada decisão do tribunal corresponde um recurso especial e um recurso extraordinário. Essa facilidade que se tem hoje na legislação processual de se fazer recurso por fazer recurso. Desembargador, a redução da quantidade de recursos no judiciário é uma necessidade? É uma necessidade, porque precisa se dar aos juízes e aos tribunais de segundo grau a confiança que eles merecem e que eles têm, em vez de ficar apelando por apelar, agravando por agravar, embargando por embargar. É preciso se diminuir muito essa carga de recursos que não levam a quase nada. Simplesmente ficam afogando os tribunais e os desembargadores, os juízes, indevidamente. É por isso que se fala muito em falta de celeridade, em aglomeração de recursos sobre recursos, né? Exatamente por causa disso, por essa facilidade que se tem de apelar por apelar. Quando muitas vezes as decisões dos tribunais são criteriosas, justas e de uma carga jurídica muito acentuada. Em setembro de 2014, o senhor representou o presidente do TJCE, desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido, no 100º encontro do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil. Qual a importância de encontros como esse? É um encontro de presidentes, cada um com sua experiência, cada um com suas peculiaridades. Então é uma oportunidade que se tem para a troca dessas experiências e dessas peculiaridades. É um encontro muito proveitoso e se discutem temas da mais alta sensibilidade para o Poder Judiciário. Que tipo de temas, desembargador? Temas institucionais e temas constitucionais, ou seja, temas que dizem respeito à atividade do tribunal, na sua prática administrativa e na sua prática institucional, na sua prática jurisdicional.
A gente faz um breve intervalo e daqui a pouco continua a entrevista com o desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Ceará. O Judiciário em Evidência está de volta do intervalo. O nosso convidado é o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva. Como o senhor avalia a experiência como vice-presidente do TJCE? Eu toda a vida estive convencido de que estava enfrentando um desafio muito sério na minha vida. Eu nunca tinha sido chefe de nenhuma repartição, mas foi um desafio que eu enfrentei com muita boa vontade, com muita determinação. E achei que ser vice-presidente do tribunal é uma honra muito grande, é uma satisfação. E hoje, quando está se expirando o meu mandato, eu acho que cumpri a minha missão. Eu acho que correspondi às minhas próprias expectativas. E como o senhor avalia a sua gestão como vice-presidente? Foi um tempo de muito estudo, de muita dedicação e, sobretudo, um tempo de atendimento ao público com muita atenção, com muita garra e com muito esforço, auxiliado pela minha equipe de trabalho, os da vice-presidência, que facilitaram muito essa prestação jurisdicional. Com muitos processos também recebidos, remetidos? Muitos processos de recursos especiais, recursos extraordinários, adoção de providências, essas matérias de urgência como habeas corpus e mandados de segurança, agravos de instrumento, tudo isso foi atendido com muita satisfação e com muita presteza dentro da nossa realidade e das nossas possibilidades. Desembargador, em outubro de 2014, o senhor foi aclamado Corregedor-Geral da Justiça. Qual a expectativa para essa nova função no biênio 2015 e 2017? Na verdade, é outro desafio que eu vou ter que enfrentar. Mas eu estou convencido de que a corregedoria hoje tem uma conotação diferente da corregedoria de antigamente. Hoje, a corregedoria tem um caráter mais pedagógico, de orientar, de prestar as informações às pessoas. Quando antigamente se falava que o juiz ia fazer uma correição, então os servidores todos ficavam apavorados, porque a corregedoria tinha um caráter mais sancionatório, de punir as pessoas que às vezes cometiam certos enganos, certos equívocos, não por maldade, mas por engano, porque eles não sabiam muitas vezes, não conheciam o texto da lei e as suas obrigações específicas. Mas hoje a corregedoria tem esse caráter mais pedagógico, de orientar as pessoas, de orientar os juízes, de orientar os servidores, os serventuários, para o desempenho de suas atividades. E como será a atuação do senhor à frente da Corregedoria-Geral da Justiça? Eu estou imaginando que a minha atuação vai ter exatamente o desenvolvimento desse caráter pedagógico, de levar a orientação aos serventuários, aos juízes e ainda mais. Eu estou convencido de que hoje a corregedoria tem uma amplitude muito considerável de atribuições, não só de ficar revendo os atos praticados pelos servidores ou pelos juízes, mas outras atividades como Pai Presente, acompanhando muitos projetos de selo digital, de acompanhamento de arrecadação do FEMOJU e muitas outras atribuições, muitos outros projetos que tramitam lá na Corregedoria. Desembargador, desde o dia 2 de janeiro de 2015, passou a vigorar o novo Código de Normas do Serviço Notarial e Registral. É importante que haja
um documento como esse para orientar o trabalho dos cartórios? Na verdade, é uma obra belíssima, uma grande realização do desembargador Salles Neto, com o auxílio do desembargador Paulo Ayrton, compilar num volume só todas essas legislações que dizem respeito aos trabalhos dos notários e registradores. O senhor ingressou no Judiciário por meio do 5º Constitucional. Antes de ser desembargador, atuava como procurador de Justiça. Qual a importância do ingresso de profissionais oriundos do Ministério Público e da advocacia no tribunal? É uma questão que, às vezes, alguém tenta polemizar, dizendo que o tribunal, o poder judiciário, devia ser composto apenas de juízes de carreira. É um ledo engano, porque nós temos uma belíssima experiência aqui no Ceará. Aqui no Ceará, o Ministério Público e a advocacia têm dado ao tribunal belíssimos exemplos de profissionais. A se falar no Júlio Carlos de Miranda Bezerra, no Estênio Leite Linhares, na doutora Celeste, atualmente a nossa presidente eleita, Iracema Martins do Vale, e também a advocacia tem servido o tribunal de belíssimos profissionais, como o desembargador Ximenes, um professor de direito constitucional, e outros que estão lá atualmente lá no tribunal, como o desembargador Gledson, e assim muitos outros. Então, é uma conjugação de esforços que serve para dar uma pluralidade e uma visão diferente de cada fato, de cada interpretação, que só faz aumentar e qualificar o tribunal. Desembargador Lincoln, o senhor ingressou no Tribunal de Justiça em 2006. De lá para cá mudou muita coisa? Muita coisa mudou no tribunal nesses últimos 8 anos que eu estou no tribunal. Basta se falar primeiro a respeito da sua composição. Nós éramos apenas 24 desembargadores. Hoje o tribunal tem uma composição plural de 43 desembargadores. Então, só aí já é uma diferença enorme. Outra diferença foi a adoção do processo eletrônico. Acabou aquela questão dos processos físicos. Então, isso facilitou muito o manuseio dos processos. É outra diferença enorme, acabando com a utilização de processos físicos. Bastaria essas duas mudanças para se falar na mudança do tribunal. Mas tem muito mais. O aumento das câmaras cíveis. Hoje nós temos desembargadores com 100 processos para julgamento. Naquele tempo, em 2006, cada desembargador não tinha menos de 2.500, 3.000 processos para julgar. Então, é uma facilidade que se tem hoje para aprimorar os julgamentos. E hoje, nos julgamentos de muitas câmaras, se faz muitas vezes, em meia hora, se julgam muitos processos. Por quê? Por causa da utilização desses recursos eletrônicos, dessa mídia que está se adotando em muitas câmaras do Tribunal de Justiça. Há um esforço coletivo para que haja cada vez mais celeridade? Os tribunais, e especificamente o Tribunal do Ceará, está se aprimorando cada vez mais para a celeridade processual. Então, muitas dessas questões que levavam o emprego de muitas horas de discussão, muitas vezes hoje se discute em pouco tempo e se encontra uma solução. O ingresso no tribunal, digo, no prédio, né, na estrutura, também mudou bastante, né, nesses últimos anos? Hoje nós temos um andar inteiro do tribunal exclusivamente para os gabinetes dos desembargadores. E hoje também a segurança do tribunal hoje está aprimorada. Hoje nós temos um detector de metais para cada pessoa que vai adentrar ao tribunal. Então, melhorou a segurança dos desembargadores e dos serventuários e das pessoas que transitam no tribunal.
Eu conversei com o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Francisco Lincoln Araújo Silva. Obrigada pela presença. Muito obrigado, digo eu. O Judiciário em Evidência termina aqui. Obrigada pela companhia e até a semana que vem.